Convidar você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí, para nós termos um tempinho aqui de oração, buscar graça, buscar a direção de Deus, buscar a misericórdia de Deus e que o Senhor fale conosco nesta manhã de quinta-feira, que o Senhor use da sua compaixão para falar com a gente, que o Senhor abra o nosso entendimento, que eu, junto com cada um de vocês, todos nós, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que tudo aquilo que vem atrapalhando, incomodando, impedindo da gente de nós todos sermos verdadeiramente cristãos, que o Senhor nos mostre estas coisas e que nós tenhamos a coragem para jogar tudo isso fora das nossas vidas. Então eu quero, meu irmão, minha irmã, convidar você para você orar comigo. Eu sei que muita gente diz assim: olha, eu estou fraco, não consigo nem orar. E às vezes nós estamos mesmo numa condição lastimável, né? Mas Deus é bom. E a bondade de Deus se revela de várias maneiras. E eu creio que Deus vai nos ajudar, vai nos fortalecer para que a gente possa ter esta comunhão em oração, para que a gente possa orar cada um da sua forma, da sua maneira. Quando eu digo da sua forma, da sua maneira, estou dizendo com as suas palavras, mas sempre buscando a direção de Deus para as nossas vidas, buscando qual é a boa, santa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então eu quero convidar meu irmão, minha irmã, você que está aí me ouvindo nesta manhã, antes de nós iniciarmos o culto a Deus, antes de nós iniciarmos a proclamação da palavra de Deus, eu quero convidar você, para você aí, aonde você estiver, falar com Deus, clamar pela compaixão, clamar pelo perdão, clamar pela presença poderosa, santa e maravilhosa do Senhor Deus na sua vida. Eu vou fazer isso aqui também. E que juntos nós terminemos daqui um tempinho este culto diferente da maneira que nós começamos. Que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor nos guie por toda a verdade. Então eu convido você para esse tempinho de oração aqui. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, único e maravilhoso, santo, fiel, justo e verdadeiro Senhor. Nos colocamos, Senhor, aos teus pés, buscando, Pai querido, da tua infinita graça, buscando, Senhor, da tua compaixão. Como nós precisamos do Senhor. Senhor, nós temos errado, temos buscado de maneira egoísta, somos fracos e só o Senhor para nos fortalecer e nos ajudar. Só o Senhor para derramar sobre nós a graça que nós precisamos, na medida que nós precisamos. Só o Senhor pode fazer, Pai. Dá-nos instrução, para que nós, instruídos, possamos te conhecer melhor
e te amar muito mais. Que o temor do Senhor brote nos nossos corações. Que nós possamos ser mais obedientes, mais fiéis ao Senhor. Usa, Pai querido, da tua misericórdia. O Senhor conhece, o Senhor sabe como nós fomos fracos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ajuda-nos a entendermos um pouco mais da tua palavra hoje, para te amarmos um pouco mais, porque só podemos amar a quem conhecemos, e só podemos te conhecer através da tua palavra. Fala conosco. Nós nos limpamos de tudo e pedimos: fala conosco, Senhor. Ajuda-nos, socorre-nos, sustenta-nos, ó Pai. Se há, e creio que haja pessoas caídas, fracas, que o Senhor estenda as tuas santas mãos e os levante. E que eles venham, a partir de agora, Senhor, a fazer parte, mais uma vez, do teu rebanho. Esta é a minha oração, no nome do nosso Salvador, no nome do nosso Senhor e Deus, Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, amadas em Cristo Jesus, a gente vai fazer amanhã, sexta-feira, como nós fazemos todas as sextas-feiras, aquela programação especial, né, de perguntas e respostas. Você pergunta e eu daqui vou responder, né? Resposta bíblica ou resposta fundamentada na doutrina bíblica sobre dúvidas bíblicas e ou sobre a vida cristã. Nós estaremos à sua disposição na programação de amanhã, viu? Pode perguntar, né? Você está lendo a Bíblia aí, teve alguma dificuldade de entendimento, mande para a gente amanhã a passagem que está causando esta dificuldade e a gente vai responder, vai te ajudar a entender. Se você tem alguma dúvida, né, no comportamento, como agir em determinado assunto, né, eu tenho dúvida de como um cristão deve agir nesta situação. Mande aqui, fundamentado, baseado, alicerçado na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Nós vamos responder para você também amanhã, tá? Só peço, né, que você não vá buscar questões na internet para perguntar, porque aí vai ficar uma coisa meio fora daquilo que a gente propõe. Então amanhã, a programação de amanhã é dedicada a perguntas e nós vamos responder dúvidas e nós vamos esclarecer com a graça, com a compaixão e com a misericórdia de Deus. Tá? Você pode usar amanhã o WhatsApp, o nosso zap é o 019 99257 9226. Prefiro que você pergunte via WhatsApp, porque eu vou estar com o telefone aqui do lado.
Conforme as perguntas forem chegando, eu vou respondendo. Tá? Não identifico absolutamente ninguém. Olha, tal, não vou falar nome de ninguém, para não causar constrangimento. Vou só dizer se é um homem, se é uma mulher, se é um irmão, se é uma irmã, né? Quando der para identificar também, porque às vezes no Zap a pessoa tem lá uma paisagem, né? Enfim, se der para identificar como irmão ou irmã, é isso que nós vamos fazer. Amanhã, tá? Você é convidado para participar da programação de perguntas e respostas. Irmãos amados, irmãs queridas, a gente tem realizado esta obra aqui com recursos muito pequenos, mas muito pequenos mesmo, sabe? Nossa dificuldade tem sido tremenda e eu necessito do apoio para poder manter este programa que leva a verdade. E a gente, né, eu gostaria de expandir, né, de poder simultaneamente falar em outras emissoras também. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Preciso muito da ajuda de vocês. Então, ajuda a gente, nos ajude ou ajude-nos a alcançar mais e mais pessoas com a palavra de Deus. Eu preciso da sua ajuda para manter e, se possível, expandir, né? Aumentar a programação, falar em outras emissoras que abranjam outras cidades, enfim, levar a palavra de Deus para mais pessoas. E eu peço a sua ajuda para isso. Tá bom? Mateus capítulo 16, versículos do 6 ao 8. Hoje nós vamos falar. Você sabe o que é pequena fé? Jesus usa essa expressão aqui, pequena fé, né? Deixa eu achar aqui. Isso. Pequena fé. Tem gente que acha que uma pequena fé é uma fé pequenininha, né? Tem gente que entende assim. Né? Nós vamos explicar hoje o que é a pequena fé. Vamos trazer um exemplo, vamos trazer uma passagem bíblica e através desta passagem nós vamos tentar aqui, na medida daquilo que Deus nos capacitar, fazer você entender, né? Porque às vezes a gente luta demais, e comigo tem acontecido muito isso, sabe? Vocês sabem que minha mãe está enferma há 5 meses, né? Ela não anda, e de um bom tempo para cá ela nem come, né? A gente tem mantido assim a minha mãe com remédio. Ela não come. Mal toma o café da manhã, não almoça, não janta, não come. Minha mãe está extremamente magrinha. Eu tenho até medo, às vezes, de pegar para arrumar ela na cama, tenho medo de quebrar. Né? Porque ela teve quebradura espontânea do fêmur lá no hospital. Ela caiu e quebrou. E o outro foi espontânea. Então, eu preciso arrumar ela na cama. Mas tenho medo de pegar e quebrar. Né? Porque aí já pensou quebrar um braço, um ombro, essas coisas. Enfim,
A gente tem passado aqui nos últimos 5 meses por situações terríveis. Não é fácil. E é bom porque a gente vai entendendo coisas, né, que a gente não entendia. Vai compreendendo situações que a gente não compreendia. Cuidar de pessoa idosa é dificílimo. Não é fácil. Não é fácil, meu irmão, minha irmã, né? E a gente tem, olha, sofrido. Ontem à noite eu conversei com a minha mãe e também não adianta, né, gente? 89 anos, né? A cabeça já não articula mais as ideias, não desenvolve as ideias, mas conversei com ela, pedi para que ela orasse, desliguei a televisão, tirei o óculos dela, falei, não vai ver nada, vai orar. Orei com ela e falei que ela precisava orar sozinha, buscar o perdão, a graça, a compaixão de Deus, porque, né, as coisas podem acontecer a qualquer instante, a qualquer momento, enfim. E isto tem me mostrado, irmãos, como a gente precisa ser dependente de Deus. E como nós somos, eu não sei você, eu estou falando de mim, né? Então, como eu sou uma pessoa de pequena fé. E eu quero ler com você aqui, quero falar um pouco sobre isso. Pequena fé. Quero ler aqui Mateus capítulo 16, versículos do 6 ao 8. A palavra de Deus, se você puder ler comigo, é muito bom. Se você não puder ler, então eu convido você para ouvir, ouça. A própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Mateus 16, versículos do 6 ao 8. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Meus amados, minhas amadas, eu sei que tem pessoas que nos ouvem, pessoas de muita oração, pessoas muito fortes na fé, pessoas de muito mais oração do que eu, pessoas com muito mais força do que eu. É óbvio que tem, mas é claro que tem. E nos ouvindo, né? Mas eu passando por tudo isso que eu tenho passado nos últimos 5 meses, né? E lendo esta passagem, eu me coloquei na posição desses discípulos de Jesus. Porque às vezes o Senhor Deus fala uma coisa com a gente e a gente entende outra. Ou a gente quer entender outra, porque é mais conveniente entender outra, né? E nesse texto, numa situação típica da vida real, do dia a dia, os discípulos de Jesus
estavam preocupados com outras coisas. Quantas vezes a gente fica preocupado com outras coisas? Com as coisas que são convenientes para a gente se preocupar. E a gente se preocupa com aquilo que é bom a gente se preocupar. Os discípulos de Jesus estavam tão preocupados com outras coisas que eles se esqueceram de providenciar o alimento, a comida. Tinha um monte de coisa na cabeça, né? E a gente está assim, não é? Outro dia eu peguei, gente, só para vocês terem ideia como é que a cabeça da gente fica. Eu peguei o leite da geladeira, usei o leite, ao invés de colocar na geladeira, né, já estava aberto o saquinho lá de leite, a caixinha, eu coloquei no armário. Cabeça. A minha mulher foi arrumar o óculos dela, arrumou a perna do lado contrário. Cabeça. Quem é que não faz isso? Outro dia eu fui sair de moto, esqueci de colocar o capacete. Aí eu estava saí assim, andei 5, 6 metros com a moto. Falei, opa, peraí, eu estou sem o capacete. A gente está preocupado com outras coisas. A gente está tão preocupado com os nossos problemas que a gente ou não lê a Bíblia, ou lê e não entende aquilo que Jesus está querendo repartir com a gente naquele momento que a gente está lendo. E foi o que aconteceu com os discípulos. Jesus queria repartir com eles, naquele momento, algo extremamente importante, mas a preocupação, o que é a palavra preocupação? Preocupação, na verdade é pré-ocupação, né? É ocupar-se, pré quer dizer antes, né? Pré-maturo, nasceu antes do tempo. Ocupação, se ocupar antes do tempo. A preocupação é isso. A gente se ocupa com algumas coisas antes do tempo da preocupação. E a Bíblia diz que a gente não deve se preocupar, porque o Senhor resolve. Ontem, com aquela chuva, eu tinha que buscar o óculos, né, que estava realmente com a lente esquerda aqui totalmente errada, por causa disso que eu não enxergava. Tinha que levar, buscar. Eu tinha que pegar um remédio debaixo daquela chuva, no centro, quer dizer, óculos num lugar, o remédio no centro da cidade, tinha que comprar fralda. Mas era uma porção de coisas que eu tinha que fazer. E a gente fica preocupado. Por quê? Porque a gente não crê que vai fazer. A gente não crê que o Senhor vai nos ajudar a fazer. Porque a gente quer fazer aquilo que nós programamos, ou que a gente entende que nós precisamos fazer. E aí a gente não ouve, ou não permite, ou não se permite receber o ensinamento que o Senhor tem para a gente naquele momento. Tudo isso tem um ensinamento. E Cristo quer repartir este ensinamento comigo, com você, com todos nós. Esses discípulos aqui tinham acabado de passar pela
segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus tinha acabado de fazer. 3 dias antes ele tinha feito. E agora ele tinha acabado de fazer. As pessoas tinham comido, tinha todo mundo comido, mas o tempo passou, né? E deu fome de novo, era hora de comer de novo. Mas os discípulos, quando viram que não estavam com os pães, falaram, ué, será que ele está falando aí de fermento para a gente se tocar porque a gente não trouxe os pães? E se esqueceram que Jesus não faria isso, porque se ele quisesse, ele poderia fazer de novo a multiplicação. Ele podia do nada criar pães. Mas eles naquele momento começaram a se preocupar. Oh, nós não trouxemos, o João, você não trouxe o pão, ou não sei o que, esqueceu, mas como? É isso que a gente faz. E a gente aí não deixa, não é que não deixa, porque nós não conseguimos impedir nada. A gente não vê a grandeza das coisas que Deus quer fazer. Você vê, a gente hoje não olha mais para o céu, né? Porque não dá tempo. Alguém tem tempo durante o dia de ficar olhando para o céu? Não. Vê as nuvens, o céu. À noite alguém olha para o céu para ver as estrelas. Já é muito difícil ver, porque a luz das cidades já não nos permite praticamente ver estrelas. Mas as pessoas não têm tempo, as pessoas ficam dentro de casa vendo televisão, ou foram não sei aonde. Ninguém mais olha para o céu. E aí a gente deixa de ver as coisas que o Senhor quer repartir conosco. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente deixa a preocupação tomar conta da gente. E quando a preocupação toma conta da nossa vida, né? Não tem mais espaço para nada. Você vê, quando você se preocupa com uma coisa, aí já vem outra coisa para você se preocupar. E quando você resolve aquela outra coisa, vem outra. E vem outra. Quando não encavala tudo, a gente nem consegue resolver uma, já tem outra preocupação ou outras preocupações ocupando o lugar. Ou uma preocupação pior do que a outra. E os problemas da nossa vida exigem solução. Claro, nós temos que resolver. Isso não pode ser jogado de lado. O que os discípulos estavam fazendo aqui nesta passagem? E nós precisamos aprender isso. Eles estavam arrazoando entre si, quer dizer, estavam conversando, discutindo. Um perguntava para o outro: o que nós vamos fazer? A gente faz a mesma coisa. E agora, o que eu vou fazer? Tem dia que eu levanto, acordo de manhã, e eu fico, por onde eu vou começar? E parece que a gente vai entrando. Isso acontece com você, muito provavelmente. Parece que a gente fica rodando com os pensamentos e a gente não sai do lugar. Roda, 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 não sai do lugar. E a gente também não resolve nada. E é isso, esta preocupação, este desejo, este ímpeto que cada um de nós tem de resolver, de sair correndo para resolver, é que o Senhor chama de pequena fé. Pequena fé é isso.
É quando a gente não acredita que o Senhor é conosco, que Ele vai nos ajudar. E que do jeito que Ele nos ajudar, é a maneira certa. Do jeito que Ele nos ajudar, é a maneira correta. Independente se a culpa é nossa ou não. Por exemplo, não ter o pão aqui não era culpa de Cristo. Era culpa dos discípulos. Mas Jesus diz, olha, pega os seus problemas e traz aqui para mim. Ele não fala, traga para mim. Nos ajude. Quando diz, nos dê, peça para que Ele te ajude, para que Ele te dê paz. Quando diz que Ele pode nos dar paz, está dizendo que nós vamos conhecer qual que é a vontade dEle naquele problema, naquela situação. Porque a vontade dEle é boa, santa, agradável e perfeita. Ajudar é ajudar nós, ou nos ajudar, ou ajudar-nos a entendermos a vontade dEle. Seja um problema que nós criamos ou não. O Senhor está aí para nos ajudar. Ele sabe que nós não somos perfeitos, que nós somos fracos, que nós erramos. E erramos várias vezes sobre a mesma coisa. Erramos da mesma maneira. Ele sabe absolutamente tudo isso. Davi fala algo que eu acho interessante este salmo, porque se a gente for colocar esse salmo em prática, deixa eu só achar aqui. Bom, primeira coisa que vão esculhambar com a gente, né? Mas daí a gente tem que escolher. Ou nós vamos seguir a Cristo ou vamos seguir o mundo, né? Salmo de número 5. Isso aqui que eu vou ler para vocês e que vocês vão ler aí também, Salmo 5, verso de número 3. É exatamente o contrário da pequena fé. É uma grande fé. Não está dizendo que você deve ser mole, molenga. Não é isso. É você crer que você precisa da ajuda do Senhor e que o Senhor vai te ajudar. Olha o que Davi... Olha, você vê que é de uma profundidade esse Salmo 5, nesse verso 3. Olha o que Davi ele fazia. Quantos de nós faz isso? Liga para não sei quem orar. Olha, eu vou lá para a pessoa ungir. Eu vou lá no culto não sei do que. Vou fazer uma campanha. Olha o que Davi fazia. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, te apresento a minha oração e fico esperando. Exatamente o contrário do que os discípulos entraram em pânico. Não, você não trouxe. Olha, você trouxe agora. O que nós vamos fazer? O Senhor está bravo. Não estava bravo. Porque ele tinha acabado de resolver. Ele queria que os discípulos entendessem do que ele estava falando. Ele não estava falando de pão. O fermento que ele estava se dirigindo, que ele estava se referindo, era exatamente esta pequena fé dos saduceus, dos fariseus e também dos seus seguidores. Jesus estava falando, olha, vocês não se envolvam com o fermento deles. Mas eles acabaram se envolvendo.
criando um problema ali onde não existia. Jesus falou: o que vocês estão conversando entre vocês aí? Porque vocês são todos de pequena fé. Por que um vai ajudar o outro? O único que pode ajudar vocês sou eu, está dizendo Jesus. E vocês não deram a mínima atenção ao que eu falei, entenderam tudo errado que eu falei. Estão achando que o fermento dos fariseus e dos saduceus é o quê? É o fermento que põe para o pão crescer. Não é esse o que é o fermento. Fermento pode ser um monte de coisa, inclusive esta fé pequenininha de orar e esperar que Deus lhe dê a direção, lhe dê o caminho, lhe ajude a fazer, e vai lá e vai fazendo. Não adianta ficar conversando com o vizinho, com o pai, com o tio, com o pastor, com o presbítero, com o irmão que é ungido, com a irmã que é profeta. Não resolve. Não cura a nossa pequena fé. A nossa pequena fé cura desta maneira que Davi escreve aqui no Salmo 5, verso 3. Eu estou aqui, ó. Agora, me dá o caminho. Me leva, não me deixa estático. Porque o esperar aqui não é passar o dia encostado, né? Dormindo, não. É esperar que Deus lhe mostre por onde eu começo. E Deus sabe que você tem que resolver isso. Deus sabe que você tem que resolver. Só que nem sempre a solução correta, perfeita, é aquela que nós queremos. Aqui, Cristo chama aqueles homens de pequena fé porque eles não confiavam nele. Eles não estavam naquele momento capacitados a ouvir a voz do próprio Cristo. Eles queriam fazer a vontade dele. O que era conveniente naquele momento? Ficar ali um discutindo com o outro, conversando com o outro, e agora que nós vamos fazer? E corre para lá e levanta a poeira daqui, e ninguém resolveu nada. E ainda levaram um tranco do Senhor. O problema da pequena fé, pensa você que pequena fé, o problema da pequena fé é que ela cresce dentro da pessoa. Não é que ela cresce e se transforma numa grande fé. Ela cresce ela cresce no sentido de diminuir a fé. Porque ela vai impedindo a pessoa de enxergar a grandeza do nosso Deus. Enxergar a grandeza da glória de Cristo. Esse que é o problema da pequena fé. Por causa disso que o Senhor corrige eles rapidamente. Homens de pequena fé. Vocês não acreditam? Opa, para com isso aí. Essa conversinha, esse zum não resolve nada. É isso que Jesus está falando para eles. Vocês nem entenderam o que eu estou falando. Vocês estão falando de pão. Em que momento aqui eu falei de pão? Vocês estão pensando em encher o bucho. Vocês já comeram? Eu acabei de fazer aqui o segundo milagre dos pães e peixes. Vocês já estão pensando em comer de novo. E eu estou falando do fermento dos fariseus. Não falei do fermento do pão. Estou falando que o fermento dos fariseus e dos saduceus, dentre outras coisas, é esta fé pequenininha que vocês estão demonstrando. Então isso vai crescendo. Esta pequena fé não vai se transformando numa grande fé. É o crescimento ao contrário, né? Ela vai sendo uma pequena cada vez menor. Tem que confiar. O cristão não fica...
porque nós vamos lá, porque não sei o que, vou pedir para não sei quem orar. Ora, de manhã eu apresento o que eu preciso, Senhor, hoje eu estou empepinado, Senhor. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu não tenho dinheiro para pegar ônibus, eu estou entregando currículo, não estou conseguindo emprego, Senhor, eu continuo doente, me ajuda. Eu não sei nem por onde eu começo, Senhor. Orou, apresentou. Olha o que Davi diz: espera. E pode ter certeza, viu? Cristo não vai deixar você esperando uma semana, não. Só que as soluções são de maneira perfeita. E nós somos imperfeitos. Às vezes nós olhamos para coisas perfeitas e colocamos nelas o nosso olhar de imperfeição. Nós fomos criados perfeitos. O pecado é que faz com que as imperfeições apareçam em nós. Vamos deixar isso claro. Né? Isso a gente vê. As nossas imperfeições ofuscam muitas vezes as coisas lindas e maravilhosas. Isto que é pequena fé. É isto que o Senhor está chamando de pequena fé. Isso não é outra coisa, não. Não pense que pequena fé é uma fé pequenininha. Não, é uma fé que não confia, que não acredita, que sai correndo atrás de outras coisas, porque aquela pessoa não tem a fé suficiente para orar e esperar em Cristo. Então fica aí, liga e não sei o que, e vai fazer não sei o que, o outro manda fazer não sei o que, vai fazer. O outro diz para pegar o ramo ungido, vai pegar. Não tem fé. Isso que é pequena fé. Não, eu tenho fé, eu vou lá pegar o lencinho ungido. Isso não é fé, isso é misticismo. Entender essa diferença. Você só vai entender, né, se você tiver com a sua mente em Cristo. Se você tiver com a sua mente ali, aqui, acolá, você vai entender aquilo que os homens empurram para você. Pequena fé é não crer que você é de Cristo, que Cristo está em você e que Ele vai te ajudar. Isto é pequena fé. Pequena fé não é porque você não vai na igreja, no culto, não. Não é porque você não vai na sexta-feira da libertação. Ai, isso dói, não? Sexta da libertação é terrível, né? Por que existe a sexta da libertação? Porque tem gente que vai lá. Só por isso. Que Deus abra a nossa mente. Que Deus nos ajude a não fazermos como os discípulos fizeram. Jesus falando de uma coisa, eles entendendo aquilo que era conveniente para eles. Eles estavam com fome de novo. Queriam entender de comida. Cadê a comida? Nós precisamos entender do que Cristo está falando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito é o Senhor. Bendito, bendito, bendito. Nos ajude, ó Pai querido, a entendermos aquilo que o Senhor está nos mostrando, aquilo que o Senhor está falando conosco, e não aquilo que é conveniente para a gente, ou aquilo que é necessidade para a gente naquele momento. Nós temos este exemplo aqui em Mateus 16, do 6 ao 8. Nós temos um exemplo de um erro dos discípulos que o Senhor corrigiu e chamou aqueles homens de pequena fé. Que não sejamos assim, Senhor, porque nós temos o exemplo errado e sabemos o que fazer. Ajuda-nos, ó Pai querido. Esta é a minha oração, no Teu nome, Deus Todo-Poderoso, Senhor e Salvador,
Cristo Jesus. Amém.